Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa semana, essa semana falando sobre vistas ortogonais de figuras espaciais. Vamos falar um pouquinho de projeção ortogonal ou projeção ortográfica, tanto faz um nome ou outro. Imaginemos aqui uma figura qualquer, né, numa determinada posição do dia e o Sol projetando a sua luminosidade sobre esse objeto e vai projetar uma sombra. Ó, observe aqui a sombra, como acontece quando a gente está andando, né, pela rua e sob o sol, projetamos a nossa sombra. Repare que o objeto ele tem uma sombra própria, né, aquela parte escura que fica do objeto nele mesmo, assim como acontece com a gente, porque não está recebendo a luz do sol, e a sombra que se projeta em função dessa luz sobre esse objeto, olha, essa sombra projetada. Isso acontece com a gente. E repare que dependendo do horário do dia, a sombra vai ter tamanhos e formatos diferentes. E isso é normal, né? Se o sol estiver a pino, repare que o sol está bem sobre o objeto e ele não vai ter uma sombra projetada, vai ser o próprio objeto vai ser a sua sombra, tá? Como se fosse um ponto. Bom, para que isso? Para a gente ter uma noção do que é a projeção ortogonal. Imagina um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto P, e um plano alfa. A projeção desse ponto P sobre esse plano alfa vai formar um ângulo de 90 graus sobre esse plano, esse ponto P' sobre esse plano. Então, um ponto projetado sobre o plano formará com ele um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, a projeção ortogonal é uma figura que a gente forma em um determinado plano a partir de uma outra figura, que pode estar contida ou não nesse plano. Olha esse exemplo aqui, eu tenho um triângulo A, B e C. Projetei os pontos, né, os seus vértices A, B e C sobre esse plano alfa, o que eu vou chamar de A', B' e C'. Reparem, ó, eu estou projetando essa figura sobre esse plano, tá? E ela vai ter o mesmo desenho, né? O mesmo formato, a mesma figura do seu plano original, tá certo? Então, esse triângulo ABC, projetando-se sobre esse plano alfa, ele vai ter a mesma figura, vai ser a mesma figura projetada em relação à figura original, tá? Com as mesmas dimensões e na mesma posição. Pode acontecer, por exemplo, dessa figura, vamos pegar outro exemplo aqui para vocês verem. Vamos imaginar que essa reta aqui, essa reta CD, tá? Essa reta CD, ela está paralela ao plano que eu vou chamar agora de plano beta, esse plano em verde aqui, tá? Repare que pelo fato de estar paralela ao plano, ela vai projetar, né, esses pontos C' e D', na qual eu faço a sua união dando o seu segmento, mesmo tamanho, a mesma medida do segmento original que está sendo projetado, porque ele está paralelo ao plano, ou seja, o segmento CD está paralelo ao plano beta. A projeção que eu estou chamando de segmento C', D' vai ser congruente ao segmento que lhe deu origem, por fato de estar paralelo. Agora, observem a figura seguinte. O segmento AB ele está oblíquo, né? Ele está meio tortinho assim, né? Em relação ao plano alfa. Pelo fato de ele estar meio tortinho, não necessariamente ele vai projetar da mesma forma que ele está, na mesma posição. Por que eu faço? É a projeção de todos os pontos, dos seus infinitos pontos que há no segmento AB. Repare que quando eu faço a projeção de todos os pontos, ele vai estar com um comprimento menor do que o comprimento original, né, da figura original. No nosso caso, o segmento AB, tá? Então, vai ter um comprimento menor a sua projeção, tá certo? Porque a projeção é o quê? É a projeção de todos os pontos. Reparem, ó, se eu puxar todos os pontinhos aqui, que não há necessidade, basta eu projetar apenas o ponto A e B do segmento, ele vai dar um segmento
menor que AB. E como eu falei, se a figura que eu quero projetar está contida, ou seja, pertence ao plano beta, a projeção vai ser a própria figura, tá? Porque ela já está no plano, tá certo? Então, um retângulo qualquer, A, B, C, D, né, com esses pontos dos seus vértices, que estão no plano, a sua projeção vai ser a própria figura, porque ele já está contido no plano, né? Então, a projeção são os próprios planos, ou seja, a projeção é a própria figura. Tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Bom, isso para a gente ter uma primeira noção do que é a projeção ortogonal ou ortográfica, que vai ser necessária para que a gente possa trabalhar com as vistas ortogonais, que vai ser o nosso próprio assunto. Até o próximo vídeo.